Vozes, podcast produzido pelos estudantes de jornalismo da Unicesumar. Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Juliana Machado. E eu sou o Marcos Silva. Nesse episódio, vamos falar sobre a educação inclusiva no Brasil e como ela está transformando o cenário educacional. A educação inclusiva tem como objetivo promover uma escola acessível e equitativa, garantindo o direito de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação nas escolas regulares. Essa prática é fundamentada na Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, estabelecida pelo MEC em 2008. De acordo com o Censo Escolar de 2023, mais de 1,7 milhão de estudantes com necessidades especiais estão matriculados na educação básica brasileira. A maior concentração está no ensino fundamental, com 62,9% das matrículas. Logo em seguida está a educação infantil, com 16%, e o ensino médio, que contabilizou 12,6% dos estudantes. Vamos discutir como a educação inclusiva funciona na prática, quais os principais desafios e como podemos fortalecer esse processo nas escolas brasileiras. A educação inclusiva vai além da matrícula, envolvendo acolhimento, adaptação, formação docente e compromisso social. Muitos educadores enfrentam desafios para adaptar suas metodologias e garantir que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade. Hoje vamos ouvir experiências concretas de profissionais que atuam diretamente com essa realidade, destacando os recursos pedagógicos, as formações docentes e as políticas públicas em vigor. Você está sintonizado no podcast Vozes. Hoje estamos recebendo a pedagoga Maria Aparecida de Almeida, gestora escolar, que tem experiência de implementar políticas de educação inclusiva. Ela nos trará uma visão sobre o tema pela perspectiva da gestão educacional. Maria Aparecida tem 22 anos de experiência na educação, é graduada em Sociologia, História e Pedagogia. Além disso, também é especialista em educação especial, educação infantil e gestão escolar. Olá, Maria, muito obrigada por participar do nosso podcast. É um prazer recebê-la aqui. Gostaria de saber como a gestão escolar garante que a inclusão seja uma prática efetiva. E, nesse processo, quais os investimentos em formação docente que têm sido priorizados para apoiar os professores? Olá, Juliana. Eu quem agradeço por participar com vocês. Então, Juliana, a gestão escolar, ela possui um papel fundamental de liderança, pois liderar é servir, é orientar, é inspirar para que o quê? Para que os resultados aconteçam. É ter uma gestão democrática, onde que todas as classes estão envolvidas e possa fazer com que a inclusão aconteça dentro da escola. Então, para garantir essa inclusão, é preciso trabalhar de forma onde os estudantes tenham um ambiente físico, pedagógico acessível. É preciso dar para essas crianças uma forma correta para elas estarem lá e se sentirem seguras. É importante que a gestão, ela incorpore a inclusão. Além disso também, ela deve buscar o quê? Recursos pedagógicos que possam ajudar no ensino-aprendizagem. Trabalhar a diversidade no ambiente escolar faz toda a diferença. Garantir que as adaptações, os currículos, que eles sejam flexíveis, isso faz com que os alunos aprendam mais, que eles se sintam à vontade dentro da escola. E quanto aos profissionais, Juliana, para nós estar trabalhando com eles e garantir essa formação, a escola oferece para esses estudantes as capacitações. No início do ano, é feita as capacitações no meio do ano e no final do ano. Então, assim, no decorrer do período letivo, são ofertadas capacitações para esses profissionais. Aqui no nosso município, a capacitação, ela ocorre para ajudar o professor, porque ele se sente angustiado quando ele tem que trabalhar com uma criança dentro da sala de aula e ele não sabe como lidar, ele não sabe como fazer, é angustiante isso. Então, a maioria das vezes,
os profissionais, eles sentem a necessidade de conter uma crise de um aluno e têm medo, mesmo sabendo como lidar, mesmo sabendo como fazer isso, eles têm medo de estar lá e fazer alguma coisa que não pode. Então, nós ofertamos para eles esse tipo de capacitação e ofertamos também a capacitação de primeiros socorros, que faz toda a diferença também. Eles se sentem mais à vontade, mais seguros de estar trabalhando com essas crianças. Outra parte importante, Juliana, é fazer com que os docentes se sintam apoiados pela equipe pedagógica, pelo diretor, pelo supervisor, pelo coordenador. Durante o período que eles estão fazendo a hora atividade deles, é importante essa devolutiva, é importante dar esse acolhimento para o professor. Assim, ele vai trabalhar de forma mais completa com os alunos, dando todo o suporte necessário, buscando essa inclusão de qualidade e de equidade. Sim, Maria, imagino que seja um trabalho bem amplo. Tem que ter a inclusão das crianças e também os professores, eles têm que ter tem que ser assegurado, né? Isso, esse suporte mesmo. Esse suporte também para os professores, para eles estarem bem e capacitados para cuidar das crianças, né? Com essa gestão, como que vocês fazem em relação aos recursos para atender as necessidades dos alunos? Saber o que cada um precisa, como precisa? Ah, tá, Juliana. A articulação entre a gestão de recursos humanos e pedagógico, ele é essencial para que o funcionamento da escola ele ocorra, né? No início do ano, nós fazemos a distribuição de sala, e os professores, eles escolhem pela ordem de serviço mesmo, pelo tempo que eles estão na escola. E para trabalhar dentro da sala de EE, que é a sala de recurso, né, que é o atendimento educacional especializado, é preciso ter a especialização em educação especial. E para trabalhar dentro da sala de aula regular, o professor também tem que estar formado. E graças a Deus, aqui no nosso município, o nosso corpo docente, a maioria deles possui formação, porque com a demanda, devido a essa demanda da inclusão, eles mesmos buscaram a se capacitar. E o município também oferta várias capacitações, e isso faz com que a sala de aula ela cresça, né, nessa questão de estar trabalhando a inclusão com os alunos. E temos também na sala de aula um profissional de apoio, todas as salas nós temos um profissional de apoio para estar trabalhando junto com o professor, e nós garantimos, então, essa formação continuada, as oficinas pedagógicas, as definições de metas, para a contribuição do ensino e aprendizagem, né, da inclusão de qualidade dentro da escola. E, Juliana, quanto aos materiais pedagógicos, o nosso município ele oferta e assim, traz bastante material mesmo que a prefeitura compra para a sala de aula, mas o nosso corpo docente, eles são empenhados, e os professores, eles trabalham muito em prol disso, então eles fazem, assim, vários materiais pedagógicos com reciclado, tapete sensorial, caixa musical, estimulação precoce, tudo com material reciclado, e tudo que o professor utiliza dentro da sala de aula, voltado para a inclusão, eles também acabam incluindo os demais, porque eles não usam só com as crianças de inclusão, eles usam com as outras também. E isso faz toda a diferença. Para quê? Para que nosso ensino seja de qualidade dentro da sala. Entendi. É bem interessante o trabalho que vocês fazem, bem didático também, né? Interativo, né? Isso, apesar dos desafios, né, apesar dos professores às vezes se sentir um pouco inseguro, o trabalho é bem feito. E a gente sabe que para incluir, a gente também precisa da acessibilidade. Então, como que vocês lidam com os desafios estruturais, como a acessibilidade física e tecnológica nessa questão? Então, Juliana, falar desses desafios é sempre um desafio mesmo, porque eu acho assim que a maioria das escolas, elas enfrentam esse desafio, porque são muitas crianças que vieram de inclusão, e tem muitas escolas que não estão preparadas para isso, mas acaba se adaptando de um jeito ou de outro, né? Então, é lidar mesmo com uma gestão estratégica que promove essa acessibilidade, né? Que busca facilitar o acesso para todos os estudantes, adapta, né, todos os materiais, e apesar disso, é o que eu falo, apesar desses desafios, devemos
buscar romper essas barreiras, né? Para que essas crianças não são impedidas de frequentar a escola, não são impedidas de ter o seu aprendizado ali cessado. Elas têm que aprender, elas têm que promover uma vida, assim, o mais simples e o mais certo possível, igual todos, né? Diversidade para todos. E, então, nós devemos buscar sempre a qualidade, a garantia, para que os alunos tenham essa oportunidade igual, tanto para um como para o outro dessa aprendizagem. E a nossa gestão, ela deve ter uma visão assim, bem estratégica, inovadora. É difícil, sim, falar em ter essa visão, mas não podemos desistir dessa visão. A inclusão digital também, ela é fundamental, mas eu sei que acho que é uma das coisas que mais pesa, porque tem escola que ela só tem o básico, que são os computadores, e nós aqui no nosso município, nós não precisamos, sabe, desses materiais assim mais aprofundados. Nós temos os básicos e eles já dão para as nossas crianças. Mas nós vimos muito município que precisa dessas acessibilidade e não tem disponível. Uma que tem um custo alto e muitos municípios às vezes não querem investir, mas é um recurso que ajudaria muito mesmo nessa questão. Sim. A gente percebe a escola, os professores são sempre muito empenhados em ajudar, em incluir, né? Tem um suporte ali dos professores. Mas em relação às parcerias, aos órgãos públicos ou instituições externas, né, mesmo para ampliar a inclusão, vocês têm algum apoio, têm alguma parceria para facilitar? Sim, Juliana, nós temos. O município ele é um grande parceiro da educação. Tudo que a educação nossa aqui pede, ele procura atender da melhor maneira possível. Mas, além disso, nós trabalhamos em rede, e aqui, esse trabalho de rede, ele faz toda a diferença, que é o trabalho entre a educação, a saúde, assistência social e o conselho tutelar. Nós também não podemos esquecer da APAE. A APAE também tem uma parceria com a educação. A saúde, ela vem e disponibiliza os profissionais, os atendimentos aos estudantes em clínicas, que é feito uma parceria. A assistência social, ela vem ajudar na parte da questão de recursos mesmo, e as orientações para as famílias. O Conselho Tutelar trabalha junto, sempre estando ali nessa parceria também, para estar ajudando no que for necessário. E trabalhando junto, nós vimos que as coisas fluem melhor. Um ajudando o outro, dá assim, mais um peso para que tudo aconteça dentro da sala de aula, e essas crianças, elas têm um acesso bem melhor à educação, com a ajuda de todos esses daí. É também importante ressaltar, Juliana, o trabalho da equipe multidisciplinar. Nós temos essa equipe dentro da escola. Nós contamos com uma psicóloga, uma assistente social e um psicopedagogo, isso voltado para a educação mesmo. E eles fazem um trabalho, desenvolvem um trabalho muito bonito, um trabalho muito bom, na questão ali do PEI, que é o documento individualizado para cada criança, porque daí trabalha cada especificidade de cada criança, do que ela precisa, o que ela necessita. O suporte também do AE, né, do atendimento educacional especializado, que também a psicopedagoga ajuda nessa questão. E aí esse trabalho de inclusão dentro da escola, ela garante mesmo que aconteça. Toda essa equipe, eles trabalham em conjunto, e a prefeitura, a assistente social e a saúde, eles estão sempre envolvidos com tudo que é preciso e necessário para que essas crianças consigam fazer um trabalho de acessibilidade dentro da escola. Muito bom, muito bom. Todos em prol da causa, né? Todos juntos. Isso mesmo. E em relação à escola, na conscientização das famílias sobre a importância da inclusão, como funciona? Se vocês já tiveram ou têm algum problema com a família mesmo em relação à inclusão da aceitação? Olha, Juliana, isso é uma questão bem complicada, porque tem família que aceita com facilidade
e isso ajuda muito, e tem família que tem muita resistência. Então, a gestão escolar, ela procura trabalhar com parceria com essas famílias, assim, procura ser ativa, né? Ela procura promover diálogo, compartilhamento, informações, coisas assim, que dá suporte para a família. Embora muitas famílias não aceitem, quando ela vai aceitar, já passou a parte da estimulação e as crianças perdem com isso. É triste a gente ver que a família às vezes não aceita e quando ela vai aceitar, ela mesma diz: nossa, se eu tivesse aceitado antes, seria tudo mais fácil. Realmente, sim. Nós sabemos também que não é fácil para a família aceitar, mas nós fazemos todos esses trabalhos, sabe? Procuramos fazer, assim, reuniões, atender individual, sempre que precisa, a assistente social e a psicóloga estão indo atrás, estão dando suporte, a gestão também dá suporte para essa família, para que elas possam entender o papel delas dentro da inclusão e dentro da escola, porque muitas vezes os pais acham que é só a escola que deve incluir, mas não, o pai também tem que saber dessa importância dessa inclusão, e ele também deve incluir o seu filho. Então, envolver a família, dar suporte, faz toda a diferença, e nós devemos trabalhar para isso, né, para que os pais se sintam confiantes e que eles possam entender que eles fazem parte desse processo de inclusão, né? Temos que ter consciência de que não é só as famílias e a educação que deve envolver esse processo, mas sim toda a comunidade. Eu acho assim que quando tem um envolvimento de todo mundo, de toda a comunidade, isso daí vem garantir mesmo o objetivo da inclusão na nossa sociedade. Sim, sim, é um trabalho, né, em conjunto, os professores, a família, a sociedade mesmo, como você diz, também é fundamental. Isso. E, Juliana, a gestão também, eu sempre digo que ela deve ter no seu PPP, os princípios que fundamentam a inclusão, as estratégias pedagógicas inclusivas dentro do seu PPP, né? Porque nós temos vários documentos que orientam a inclusão. Temos documentação, e eu acho assim que o papel do gestor e da gestão escolar, coordenação e tudo, estar sempre por dentro dessas orientações, porque todos os dias sai uma lei nova, todos os dias sai um comentário novo, e o que pode, o que não pode, o que é certo e o que não é certo. Então, tendo esse suporte, a pessoa que está ali na gestão, ela deve estar em constante aprendizado, e ela aprendendo, ela pode estar orientando melhor, ela pode estar orientando tanto os pais, como a sua equipe de trabalho, e até para a própria formação do gestor mesmo, né? Está sempre aprendendo. Então, é uma coisa que eu acho necessário para que a inclusão, assim, para que a inclusão aconteça. Sim, sim. É um trabalho em equipe, é um trabalho que precisa que todos se ajudem, né? Maria, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Eu agradeço. Você está sintonizado no podcast Vozes. Hoje também temos o prazer de receber Jásia Araújo, educadora que atua diretamente na sala de aula com a perspectiva da educação inclusiva, que trará sua visão sobre o assunto. Jásia é graduada em Letras pela UFRPE, graduada em Pedagogia também pela UFRPE, pós-graduada em Língua Portuguesa e Literatura e com especialização em Educação Inclusiva. Muito obrigado, Jásia, pela sua participação e sua presença aqui no nosso podcast. Então, para iniciar essa conversa, né, compartilhando aí um pouco sobre a sua vivência em sala de aula, nós gostaríamos de saber como você adapta as suas aulas para atender alunos com diferentes necessidades e também quais recursos pedagógicos você utiliza para facilitar a aprendizagem desses alunos. Eu que agradeço pelo convite, Marcos. É um prazer poder participar desse podcast tão importante. Levando em consideração, né, a questão do planejamento inclusivo, eu sempre busco fazer um planejamento individual, né, levando em consideração as especificidades, né, do aluno. E aí é importante sempre ter a presença, né, da flexibilização do currículo,
as provas adaptadas também no período das avaliações e durante, né, o ano letivo, nas aulas normais, eu também busco desenvolver estratégias através de ferramentas multimodais, porque é uma forma mais interativa do aluno também participar das aulas. Então, todo o planejamento ele é pensado a fim de atender às necessidades específicas de cada um. É um trabalho grandioso, né? É trabalhoso, mas que também faz muita diferença pensar individualmente em cada um dos estudantes. Sim, verdade, Marcos. E é importante ressaltar que cada aluno, né, ele vai ter aí a sua particularidade, vai ter as suas habilidades específicas. Então, por mais que uma única sala de aula tenha mais de um aluno considerado atípico, então nós, professores, a gente tem que planejar as nossas atividades de acordo com as habilidades específicas daquele aluno, né? No caso, de acordo com o seu laudo médico, né? Nesse contexto de sala de aula, Jásia, como é que você organiza a dinâmica da sala de aula para que todos consigam participar de modo integral? Bem, um método, né, muito efetivo são as perguntas direcionais, porque elas vão se referir, né, a todos os estudantes, mas eu dou ênfase também aos alunos atípicos, para que eles possam também participar, né, e serem também alunos já ativos, né, na sala de aula e não estando ali apenas como estudantes receptivos, né. E aí eu proponho também resolução coletiva das atividades no livro didático. Eu também tento, né, diante do planejamento, enfim, dessa participação, promover também a cultura de respeito, né? E, obviamente, fazer a utilização de estratégias mais flexíveis, como eu já falei anteriormente, né? Considerando aí as individualidades de cada aluno. Então, já falamos aqui sobre planejamento, já falamos sobre metodologia e em relação aos colegas de turma em sala de aula. Esses colegas possuem um papel ativo na inclusão? Você poderia nos trazer aqui algum exemplo de como é a participação desses alunos para promover a inclusão? Será que eles participam ativamente, eles ficam mais reclusos, eles se engajam nessa inclusão dos alunos com alguma necessidade ou com alguma deficiência? Bem, Marcos, atualmente, né, na instituição a qual eu estou trabalhando, existe sim, né, esse processo de inclusão. Existe a questão do companheirismo, do consenso afetivo, do respeito mútuo entre eles, né, através da ajuda solidária dos estudantes da própria turma, principalmente quando acontece a mediadora, né, às vezes por um motivo majoritário, ela tende a faltar. Então, mesmo com a presença do professor, né, nós sabemos que apenas um aluno para 30 e poucos alunos, né, um professor, né, para mais de 30 alunos. Então, existe esse coleguismo, sim, né, e também é importante ressaltar que esse companheirismo mútuo, ele também é presente, né, diariamente, nas atividades diárias, e também nas apresentações de trabalho, né, principalmente os trabalhos avaliativos. Analisando de modo estrutural, como você lida com a implementação da educação inclusiva, Jásia? Você acha que há muitas dificuldades ainda a serem superadas, há muitas barreiras a serem superadas? Com certeza, Marcos. Ainda existem muitas barreiras com relação aos desafios, né, na formação do docente, né, formação e suporte, com relação também à estrutura e à falta de recursos, né, recursos didáticos, recursos pedagógicos, a ausência também das tecnologias assistivas, que também são de suma importância para o desenvolvimento, né, do trabalho da educação inclusiva de forma integral. E, além disso, obviamente, temos também a ausência, né, muitas vezes, na falta de apoio familiar, né, o que dificulta também o desenvolvimento dessa criança, porque por mais que a instituição escolar ela queira ajudar esse aluno, a gente necessita também do apoio da família, né, porque é uma via de mão dupla. Então, família e escola, elas necessitam trabalhar juntas diariamente, e não uma fazer o trabalho da outra.
né? Mas levando em consideração esses desafios, né? E fazendo aí uma comparação também com os anos anteriores, é possível a gente perceber também que houve um avanço, né? Está acontecendo, na verdade, um avanço, mas que ainda precisa de muita coisa, né, para poder melhorar 100%. Exatamente. E essa fala da Jásia, né, reforça o que a professora Maria tinha falado anteriormente, né, que é a necessidade da parceria, do vínculo entre escola e família, né? São duas instituições que devem andar aí lado a lado, caminhar juntas para promover a inclusão. Ambas têm grande responsabilidade nesse processo. Isso, Marcos. E, assim, já vi também, né, não estou, assim, abordando a questão do meu contexto, mas com relação a essa falta de estrutura, é importante ressaltar também que ainda existem, né, muitos locais em que a ausência do atendimento educacional especializado, né, que também é de suma importância para o desenvolvimento individual do aluno atípico, né? Então, ainda há a ausência, né, em alguns municípios aqui, né, do nosso país, desse atendimento. Exato. E partindo agora para um lado mais pessoal, né, a gente também gostaria de saber o que é que mais te inspira, te motiva a trabalhar com a perspectiva da educação inclusiva em sala de aula. Bem, o trabalho, né, da educação inclusiva é muito mais além, né, vai muito mais além do que uma responsabilidade profissional que eu tenho, né, uma motivação subjetiva, né, uma motivação pessoal, em que eu tenho em poder ajudar e também em poder colaborar com respeito às diferenças, né, e também às inteligências múltiplas. E aí é importante sempre ressaltar que é através, né, desse trabalho que a gente vai poder promover, né, um ambiente escolar mais acolhedor, um ambiente escolar que vai ter um consenso mais afetivo e que vai poder, né, consequentemente, celebrar, né, e acolher mais essa questão da diversidade, né, a diversidade humana. Isso não é uma missão fácil, né? Tem várias dificuldades, várias barreiras, como também já foi colocado, mas que é extremamente importante para a inclusão dessas crianças, desses jovens, na nossa sociedade também. Promover essa inclusão a nível maior, digamos assim. Isso, né? Nós temos a LBI, Marcos, que é a Lei, né, Brasileira de Inclusão, e aí ela é a parte teórica, né? E cabe a nós, educadores, né, levarmos a prática dessa inclusão para o contexto educacional, né, levando, né, apesar dos desafios, essa questão, né, da valorização das diferenças e também visar também a questão de acesso e permanência desses alunos, né, que muitas vezes são evadidos por não se sentirem aceitos no ambiente escolar. Muito obrigado mais uma vez, Jásia, pela sua participação no nosso podcast e todas as suas contribuições e compartilhamento de experiências que enriquecem essa temática discutida no episódio de hoje. Obrigada também, Marcos. Foi um prazer poder participar desse momento tão significativo com vocês. Você está sintonizado no podcast Vozes. Discutimos como a educação inclusiva funciona, os benefícios e desafios que ela apresenta e como podemos fortalecer esse processo nas escolas brasileiras. A educação inclusiva tem grande importância social e educacional. Como vimos, mais de 1,7 milhão de estudantes com necessidades especiais estão matriculados na educação básica, representando uma parcela significativa dos nossos estudantes. Esses números mostram que a inclusão não é apenas uma questão de direito, mas uma realidade presente em nossas escolas. Esperamos que este episódio tenha esclarecido que a educação inclusiva vai muito além da matrícula, envolvendo acolhimento, adaptação, formação e compromisso social. O objetivo é aumentar cada vez mais esse debate, inspirando práticas que fortaleçam a inclusão como um valor fundamental para a construção de uma sociedade mais justa. Esse podcast foi produzido por Ana Almeida, Ana Popazogo, Juliana Machado, Marcos Silva e Reginaldo Calegari. Muito obrigado por ouvir ao Vozes, podcast produzido pelos estudantes de jornalismo Unicesumar.